depois eu coloco lá. Então, tava pensando esses dias, eu ia trazer um personagem, só que aí eu vou dar um stand-by nesse personagem aí pra trabalhar melhor e trazer em outro dia. Eu queria trabalhar em um tema que é sobre a, nós como alunos de Deus, como discípulos de Deus, né? E eu pensei nesse assunto, sobre nós como discípulos de Deus. E eu tinha feito já um estudo passado, e o título desse estudo é Um Coração de Aluno, o título dele. E é interessante a gente pensar nesse fato, né? E eu gostaria que a gente tratasse esses pontos, e o estudo vai abordar, não vai ser um texto específico, né? Nós vamos pegar vários textos e a gente vai estar conversando sobre esse tema, né? Um coração de aluno é o título desse estudo. Então, nós devemos ter um coração de aluno. Mas então, como que nós podemos ter esse coração de aluno? O que é isso, coração de aluno, né? Para que isso serve, né? Por que eu estou falando sobre isso, né? Mas, colocando a nossa linha aí, a nossa mente, pensando nesse assunto, né? Que nós devemos ter um coração de aluno, nós devemos ter esse pensamento, porque nós devemos seguir ao mestre. Esse é o objetivo da nossa vida, né? Nós devemos seguir o nosso mestre, porque sem um professor não existe instrução. Isso é uma verdade, né? Nós podemos aprender de várias formas, né? Mas com um professor ensinando é muito mais interessante e a gente pode aprender muito mais um assunto, né? E é interessante que Mateus 11, versículo 29 a 30, ele vai falar o seguinte: Cristo está falando, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é interessante também, falando sobre esse assunto de seguir, nós devemos seguir ao Mestre, porque o fardo que ele nos entrega é leve. Cristo levou o fardo mais pesado e ele fala para nós: toma o meu fardo, que ele é mais leve. Não precisa você carregar esse fardo pesado, né? Muitas vezes nós pensando nesse fardo sobre o pecado, né? Que habita em nós, quando nós não ainda somos longe de Cristo, né? Não salvos. Quando nós cremos em Cristo, Cristo tira esse fardo de nossas vidas e ele dá o fardo dele, que é mais leve, é um fardo muito mais fácil de carregar, né? Digamos assim. E é interessante que essas passagens aqui que eu vou estar lendo, esses pequenos trechos, falando sobre o que Jesus fazia. Em Mateus 19, 2, ele diz: seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Lucas 5, 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Falando sobre várias partes da Bíblia em que Cristo chama as pessoas a segui-lo, e também muitas pessoas fizeram essa atitude, né, de seguir ao Mestre, né? Marcos 1,36 diz: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Marcos 1,18 também diz: e deixando logo as suas redes o seguiram, falando sobre os apóstolos, né? É interessante que Cristo, ele sempre nos chama a segui-lo, sempre é a atitude dele de seguir. Venha a mim, chegue a mim, né? Ele é o nosso maior exemplo e o nosso único e melhor professor. Vemos nos versículos agora aqui anteriores, né, que os discípulos deixaram tudo para seguir ao Mestre. Será, irmãos, que nós seguimos a Cristo para pedirmos favores ou para desfrutarmos dos seus ensinamentos? Será que nós vamos a Cristo para pedir favores ou para desfrutarmos dos seus ensinamentos? É interessante esses versículos agora, que eu vou ler para os irmãos, falando sobre isso, sobre as multidões que se chegavam a Cristo. Muitas dessas multidões, elas não iam com o propósito de aprender e ser instruídos por Cristo, mas sim para ganhar algo em troca. João 6, versículo 25 a 27 diz: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E João 6, versículo 47 a 48 também fala: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. É interessante depois os irmãos ver esse trecho, que Cristo está falando sobre comer esse alimento, né? E fala que a multidão estava indo atrás dele não pelo alimento espiritual, que é Cristo. Ele fala, eu sou o pão da vida, né? E quem comer desse pão da vida terá a vida eterna. Ele estava apontando para ele mesmo como o pão de Deus. Ele até fez uma ligação, né? Depois os irmãos veem no trecho lá de João 6, que ele vai falar sobre o maná que foi dado do céu, né? É o pão vindo do céu, o maná que Deus deu ao povo. E quem veio do céu para nos salvar? Quem veio do céu para nos alimentar, e esse alimento é para sempre, é um alimento eterno, é o pão da vida, foi Cristo. E ele estava falando, esse maná que o povo de Israel ganhou lá no deserto, eu também sou como um maná, que é o pão de Deus, Cristo, né? Cristo ele mostrou então que muitos dos seus discípulos não estavam procurando o pão verdadeiro, né? Cristo foi revelado ali e é o pão de Deus que desceu do céu para salvar o mundo. Ele é o pão da vida, né? Enfatizando novamente. Devemos, então, irmãos, seguir nosso Mestre conscientes dessa verdade, não seguir cegos ao Mestre, porque não faz sentido você seguir a um instrutor, a um professor, sem conhecer ele, sem saber as instruções que ele vai te dar, né? Ou também sabendo das instruções, mas com a motivação correta de se chegar a esse Mestre, né? João 10, 11 diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, é interessante que o texto ele diz que Cristo é o bom pastor. E isso é a maravilha aqui de sabermos que ele deu a sua vida por nós. Lembra que ele falou que ele era o pão de Deus vindo para a terra para nos dar essa vida eterna? Então nós lembramos dele como o bom pastor também. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Devemos então lembrar também que o bom pastor, ele guia, ele cuida, ele dá atenção, ele disciplina e ele faz o que é preciso para cuidar das suas ovelhas. Esse é o objetivo, então. Para termos um coração de aluno, irmãos, também nós precisamos seguir esse bom pastor que cuida, que tem um apreço pelas suas ovelhas. Então, continuando, nós vimos que nós precisamos nos chegar a esse bom pastor, precisamos nos chegar a Cristo, que ter um coração de aluno é seguir ao Mestre. Também nós vamos ver que nós devemos ter esse coração de aluno. E aí, como nós vamos ter esse coração de aluno? Respondendo, a segunda maneira é praticando a humildade. Um coração de aluno, aquele que tem o objetivo de ser mais parecido com o seu Mestre, ele pratica a humildade, reconhecer que ele não sabe e que ele precisa de ajuda. Muitas vezes os alunos eles não fazem isso, né? Eles não reconhecem que eles precisam de ajuda, precisam de conhecer, precisam que alguém explique para ele, né? Algo interessante é aqui, irmãos, nesse exemplo, que sobre o sogro de Moisés, que ele apresenta para Moisés uma solução a um problema que estava atrapalhando Moisés. Então o povo de Israel ele era um povo muito numeroso, né? Milhões de pessoas. E o problema ali era que Moisés estava como juiz, certo? E toda aquela multidão, quando tivesse algum problema acontecia com qualquer que seja, eles iam para Moisés. Então pense uma multidão enorme de milhões de pessoas, todos eles com seus problemas, e cada pessoa vinha aquele monte de gente para falar com Moisés e falar, meu vizinho bateu e quebrou ali a botija ali, não sei quem veio e estacou uma pedra e acertou na cabeça do meu filho e não sei o que, vários problemas ali. E é interessante a humildade e o que acontece aqui, porque olha só a história. Êxodo capítulo 18, versículo 17 a 22, diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. E ele continua, versículo 18, totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Deus será contigo.
sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles os julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. É interessante essa instrução, né? Moisés, irmãos, ele poderia, tinha todo o direito ou todo o livre vontade disso, né? Ele poderia com toda certeza dizer a Jetro que eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, Jetro, obrigado pelo seu conselho, mas eu não quero. Ou falar obrigado pela dica, mas eu vou pensar aqui, eu acho que eu não vou fazer. Moisés podia fazer isso. Mas mesmo Moisés sendo juiz, ele sendo levita e sendo escolhido por Deus, Moisés não deixou de considerar o conselho de Jetro e foi humilde e viu que poderia ser mais eficaz a organização dos julgamentos do povo daquela maneira, que é uma coisa sábia, foi algo sábio, né? Porque dividir o povo em várias cabeças, né, várias pessoas que são capazes para ajudar a aliviar a carga de Moisés, porque os negócios mais difíceis, né, como diz ali no versículo, os negócios mais difíceis que chegavam a Moisés. É interessante, irmãos, também que nós vemos no Salmo 119, né, nós temos estudado tantos e tantos versículos que nos desafiam a amar a instrução e se humilhar perante os princípios da lei de Deus. No contexto ali era Jetro que estava instruindo a Moisés, dando um conselho para ele, algo muito importante, e Moisés foi humilde e ouviu os conselhos, né? Mas nós também temos a palavra de Deus, que é Deus que está falando conosco, que é Deus que está nos instruindo. E é interessante sobre Salmos, né? Salmos 25, versículo 8 a 10 diz o seguinte, Salmo 25, versículo 8 a 10. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, o salmista aqui está apresentando, está falando, né? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Ou seja, Deus ensinará, Deus dá ensino, Deus está pronto a ensinar. Deus é um grande professor e Ele está disposto a nos ensinar. Só que nós devemos ser o quê? Humildes, nós devemos falar, né? Como é difícil para nós falarmos que não sabemos, eu não sei. Porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Por que nós agimos dessa maneira? Porque nós somos orgulhosos, muitas vezes. Nós não queremos reconhecer que nós não sabemos, né? Ou falar, eu não sei, pode me explicar de novo, por favor? Né? Nesse sentido, né? Aquela pessoa que, eu não sabia isso, ou não entendi tal coisa, né? Então, na nossa vida cristã, irmãos, nós precisamos sempre ser lembrados de que se submeter ao Espírito Santo e às verdades da Bíblia é a questão de humildade. É uma questão de humildade fazer tudo isso. Se submeter à vontade de Deus, se submeter aos princípios da palavra de Deus, é uma questão de humildade. Nós precisamos ter isso na nossa vida, porque nós somos pecadores, nós não somos totalmente santos agora, né? Na nossa caminhada cristã, né? Nós vamos ser santificados e perder toda essa ligação com o velho homem quando a gente morrer, né? Mas até chegar a esse ponto, Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar. Então, irmãos, continuando o pensamento, devemos ter, então, um coração de aluno. Como, então, continuando, ter um coração de aluno? O último objetivo, o último princípio aqui que eu gostaria de trazer é que buscar o conhecimento da palavra de Deus é o objetivo de quem tem um coração de aluno. Então, como ter um coração de aluno? Buscando o conhecimento da palavra de Deus, ou buscando o conhecimento na palavra de Deus. Então, irmãos, um aluno
preguiçoso, ele não terá bons resultados no seu futuro. Essa é uma verdade, infelizmente, mas é que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Mesmo que você faça o seu objetivo, o seu caminhado, você precisa ter esse empenho, precisa ter esse objetivo de buscar mais conhecimento e lembrar que temos em quem esse conhecimento? Na palavra de Deus, na sua palavra nós podemos aprender e ter esse conhecimento. Deus é um bom professor. Então, irmãos, Deus, Ele quer que o conheçamos e que não o busquemos sem saber quem Ele é. Não adianta você buscar o conhecimento de Deus sem conhecer Ele, sem saber quem Ele é. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? O que o Espírito Santo faz? Quem é o Espírito Santo? É a melhor maneira, então, de confiar em alguém é conhecendo e vivendo com aquela pessoa, né? Conhecendo e vivendo com aquela pessoa, nós vamos confiar cada vez mais. Nós vamos ter um relacionamento melhor com aquela pessoa se nós convivermos com aquela pessoa, né? Um versículo muito interessante que é da vida de Esdras, e é no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, é interessante, os irmãos provavelmente devem conhecer, que diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É interessante aqui que a Esdras, ele foi para lá, para os cativos, saindo da Babilônia, né? Eles foram para voltar para sua terra e lá o povo estava cheio de idolatria, eles tinham muitos pecados, eles estavam precisando ser tratados desses pecados e principalmente precisavam ser tratados à luz da palavra de Deus. E Esdras fez isso, né? O objetivo principal dele era restaurar a vida espiritual do povo de Israel. Por isso que Esdras colocou, então ele falou, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Então nós vemos aqui que Esdras foi um exemplo de um coração de aluno, pois ele se dedicou e buscou conhecer as palavras do único e melhor professor, para então poder instruir aos outros. É interessante esse pensamento porque Esdras ele se dedicou, ele buscou fazer tudo isso para ele poder também instruir e impactar outros também, né? Tendo esse coração de aluno. Então, irmãos, eu gostaria de somente tratar esses 3 pontos, essas 3 verdades que eu gostaria de apresentar para os irmãos. Ter um coração de aluno é seguir ao mestre, também praticar a humildade e também por último, né, buscar o conhecimento na palavra de Deus. Essa é uma verdade que eu gostaria de trazer e tentei rechear um pouco com conteúdos e partes da Bíblia, né, mostrando as verdades do que é ter um coração de aluno, né. Espero que tenha desafiado os irmãos com esse pequeno estudo, né, e com esse pequeno desafio. Eu vou procurar futuramente estar aumentando um pouco esse estudo, porque estudo, professor e tudo isso precisa ser um pouco mais incrementado, né? Ter um coração de aluno precisa de um pouco mais de base, né? Muito mais conteúdo para ser tratado. Mas espero que tenha sido proveitoso para vocês também.